Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais este GFcast, o seu podcast semanal que vai desenvolver você e também a sua empresa de forma pessoal e empresarial. Marcos Ferri e eu estamos aqui toda semana para trazer assuntos para você sobre como se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Marcos, muito bom dia. Muito bom dia, Gilmárcio, e é exatamente isso. O nosso propósito é ajudar as pessoas, ajudar os empresários a se desenvolverem, primeiro como ser humano, depois como profissional e depois levar isso daí para a sua empresa. Então, contamos com todos vocês aqui nos acompanhando e mandando as suas dúvidas, mandando os seus comentários, o que vocês querem saber mais que a gente vai comentando aqui nesse nosso bate-papo semanal. Hoje nós estamos já no nosso quarto episódio, estamos ainda engatinhando, mas eu tenho certeza que você já assistiu os outros 3 episódios, que também estão disponíveis aqui na nossa playlist. É só você colocar na playlist, colocar para seguir e também para lembrar você que semanalmente nós temos, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, o nosso GFcast. Vamos começar então? Vamos com tudo que hoje o assunto é muito legal. Hoje é muito bom, né? Sim, sim. E um assunto que está, assim, extremamente atual. Sim, sem dúvida nenhuma. É uma coisa que está... Eu falo assim, ó, eu como empresário, Marcos também como empresário, é uma coisa que a gente passa na rotina do nosso trabalho. Nos últimos anos aí, quase não tivemos nenhum... Principalmente nesses últimos anos. Nos últimos 4 anos aí, vamos falar no último quinquênio aí, olha, poxa, não tivemos como não trabalhar com esse tema de hoje. Nada de imprevisto, né? Não tivemos nenhum probleminha. Tá tendo algum problema? Não existe, Brasil? né? Que Mundo? Crise? Crise? Guerra? Alguma coisa está afetando você, empresário, hoje? Além de crise, de guerra, de saúde, política e tudo mais? Eu acho que eu acredito que não tem nenhum empresário que está sofrendo isso. Não, de jeito Né? nenhum. Pelo menos assim, ó, Brasil, quem fala em língua portuguesa, eu tenho certeza que não está tendo nada, tá tudo assim, um mar azul de tranquilidade, está navegando muito tranquilo, né? É sempre bom a gente ter bom humor, não é? Hashtag só que não. Esse é o nosso maior problema deste momento. Então vamos lá. Então, hoje o nosso assunto vão ser o quê? Atividades e recursos chaves de uma empresa. Marcos, o que vem ser então recursos chaves de uma empresa? O que são essas atividades que são essenciais para a nossa empresa? Antes de chegar nesse ponto, eu quero contar um pouco para vocês por que eu escolhi esse tema para a gente conversar um pouco. Primeira coisa que foi vários empresários que chegaram a mim contando algumas historinhas, né? Poxa, passei por uma situação A, passei por uma situação B, poxa, isso me descontrolou todo, a minha empresa parou de funcionar, eu não tinha como ter mais faturamento, não tinha mais como ter recurso. E aí o que aconteceu? Ficou travado. A empresa praticamente quebrou ou quase quebrou. E essa é uma das coisas que eu vejo acontecendo demais com empresários. Não se prepararem para situações, principalmente, a gente chama de imprevisto. Poxa, mas imprevisto não tem como a gente prever, né? Eu vou até aproveitar, eu adoro assim, histórias, exemplos, e quando eu comecei a minha empresa, a minha primeira empresa, que não é a GZM, e sim a Farm Aesthetic, comecei ela na cidade de Barretos. Nós estávamos aí com praticamente 6 meses de abertura. E estou aqui em Ribeirão, sempre morei em Ribeirão Preto, tudo. E estou andando de moto. Na época, eu só realizava tratamentos estéticos com uso de aparelhos e manuais. Não fazia nada de injetáveis, não fazia botox, não fazia preenchimento. E sofri um acidente de moto. Uau! Sofri um acidente de moto, quebrei clavícula, escápula e um monte de coisa. Simplesmente 4 meses sem poder fazer atendimento. Que maravilha! 0. Sexta-feira em Ribeirão Preto, 9 horas da manhã, sofri um acidente, fui internado. Segunda-feira estava com o braço quebrado, toda a minha ferramenta de trabalho,
ou melhor, metade da minha ferramenta de trabalho Travada. parada. Não posso atender. E aí, o que acontece? Então, eu estou falando isso daí, é um exemplo, é uma situação que acontece. Perfeito. Que Exemplo perfeito. são várias pessoas que têm esse problema. Exatamente. E nessa situação de ter problema dessa forma, o que acontece é que se você não se preparar para isso, você se perde. A empresa realmente pode chegar a quebrar. Gilmar ficou 4 meses. E se fosse um pouco mais longo? O que poderia acontecer? E se ele não tivesse uma reserva financeira, o que poderia acontecer com a empresa nesse momento? 4 meses sem faturar. E Faturamento empresa, zero, 4 meses. E se a empresa é só você nesse momento? Nesse momento era. Eu falo que a minha sorte é que eu trabalhava em outras empresas. Perfeito. Eu era funcionário em outras empresas, mas pensando Farm Estética, se eu não tivesse outra renda, cuidar de família, cuidar de tudo, tinha falido. Teria falido, exatamente. Teria fechado e seja o que Deus quiser. E eu resolvi trazer esse assunto para a gente conversar um pouco justamente por causa dessa situação. Porque eu vejo muitos não se preocupando com isso. O foco está no negócio, o foco está em fazer acontecer o negócio, mas não se prepara para uma situação dessas. Uma situação que pode deixar difícil, que pode deixar sem faturamento por qualquer motivo. E aí entra o nosso assunto. Para eu fazer esse meu planejamento, para eu me preparar para que possa acontecer tudo isso daí, o que eu tenho que fazer? Justamente é entender o que é o mínimo que eu preciso para funcionar, para ter pelo menos alguma coisa de faturamento. E aí entram as atividades. Quais são as minhas atividades chaves? Atividades chaves são aquelas que são mínimas para eu funcionar. Então eu tenho uma borracharia, por exemplo, e a borracharia, além da troca de pneu, eu trabalho com pretinho, né, para deixar lá bonito, eu faço um pouco de lavagem também de carro, coloco estética, né, mais algumas outras coisas, vendo calota e tudo mais. Mas qual que é o meu core business? É a troca de pneu. Então, qual é a minha atividade chave? É a troca de pneu. Nem sempre o core business tem a ver com a atividade chave. Nesse exemplo que eu estou dando, sim. Mas o que vai acontecer é que se eu sei qual é a atividade chave, eu me preparo para uma situação. Agora, imagina que o local onde ele trabalha teve uma chuva muito forte, inundou. E complicou tudo. Ele precisa fazer pelo menos troca de pneu, que ele vai ter algum faturamento. Essa é a atividade chave. E o que ele precisa para fazer isso? Então ele precisa pelo menos uma chave de roda. Ele precisa daquele macaco hoje da Fórmula 1. Você só aperta assim, ó, já tira a porca rapidinho. Ou ele precisa da chave de roda? Ele precisa de um macaco. Qual é o macaco? É o jacaré, né? Como eles gostam de chamar, aquele lá que enfia de baixo e vai levantando. Ou o da Fórmula 1, né? Que é uma levantada só, ele já põe o carro em cima. Todos esses aí são macacos. Ele precisa de um. Qual que ele tem disponível? Macaco. Qual que ele vai? É o carro, qual é o fácil para ele levar? É o que está lá dentro do carro. É isso daí que eu vou pegar e eu vou fazer. Por quê? Porque ele precisa de um macaco para levantar o carro, uma chave de roda para tirar e aquele produto que é o reparo. Isso ele consegue fazer o reparo do pneu. E se for ver friamente, mesmo ele precisa do reparo. Porque ele precisa das chaves também, né? Porque mas ele precisa tirar aquilo. Então, mas normalmente, na maioria dos carros, né, vamos falar assim, ele tem que ter uma reserva ali. Mas na maioria dos carros ele já vem com o macaco e já vem com a chave. Então, se ele tiver o reparo, pelo menos ele já faz. É verdade. Ele já faz. Você tem razão. Ele já faz. Então, você parando friamente, ele fala assim, ó, ele precisa ter no carro dele, ou pelo menos a chave do carro dele e o macaco do carro dele. Isso. Para ele poder ir nas pessoas, encontrar as pessoas, e se ele tiver o reparo e boa vontade, exatamente, ele já consegue não zerar o faturamento dele.
Para poder assim mostrar um pouco mais de serviço, ele pode usar o próprio macaco do carro dele, a própria chave de roda do carro dele. Sim. Mas, na falta disso, a gente pode considerar isso como chave para poder prestar o serviço. Porque se chegar lá e a pessoa não tiver, ele tem. Ele tem, sim. Mas ele pode usar o do próprio cliente. Ele já pode. Mas o reparo o cliente não vai ter, nunca vai ter. Nunca então, vai ter. Esse é essencial. Essencial. Essencial para ele. É o que ele precisa, vamos falar assim, é um material de trabalho dele. É o que a gente chama de recurso-chave. Recurso-chave. E por que ele é um recurso-chave? Porque sem ele não consegue fazer nada. Agora, poxa, mas e o pretinho que ele passava na roda? E as calotas que ele vende? Isso daí são todas partes acessórias, são recursos também, mas não é o essencial do trabalho dele. Não vamos falar do principal, mas vamos falar que é o que ele é o objetivo dele como empresa. A gente gosta de chamar de core business no caso dele, né? Então, o core business, que é a troca de pneu, né? O conserto de pneus, esse está preservado. Então, tudo que ele foi pondo a mais vai agregando serviços, vai agregando valor para o trabalho dele, para a empresa dele. Porém, o que acontece é que nesse momento de dificuldade, por qualquer motivo que seja, ele, para não ficar zero de faturamento, ele faz o core business, que é o quê? Conserto de pneu. E aí, eu vou agora também aproveitar essa situação e vou voltar lá naquele meu exemplo. Por exemplo, meu trabalho é manual. Sim. Naquela época, o trabalho era 100% manual. O que eu poderia ter feito para algumas coisas que nós analisamos hoje, né? Nós analisamos na época friamente o que nós fizemos, como eu trabalhava em outro segmento. Sim. Eu fui cuidar em outro segmento e não mexi realmente 4 meses com a parte de estética. Mas hoje, pensando friamente, eu poderia ter contratado uma pessoa para fazer o mesmo serviço que eu. Analisando friamente aí. Então, qual que é a atividade? A atividade, qual que era o principal serviço que você fazia? O principal serviço eram serviços manuais e com uso de equipamentos. Então, mas qual serviço especificamente, que era o principal? Era o tratamento de gordura localizada. Tá. Então, esse tratamento de gordura localizada era a sua atividade principal. Sim. Era a atividade chave. Para realizar isso daí, que recurso que você precisava? Qual o equipamento mínimo que você precisava para fazer? Essa era a sacada, porque pensando na situação, e aí até onde eu quero trazer esse ponto, porque no caso da borracharia, era uma situação onde eu não poderia ter o equipamento. Eu precisava de um equipamento. Quando eu penso em profissional da área de saúde, advogado, o equipamento dele normalmente é a cabeça e a mão. Por exemplo, no meu caso, eu tinha funcionando todos os equipamentos, dava para fazer uma drenagem, uma massagem, um ultrassom, tudo. Quando a gente for pensar em recursos, um dos recursos é o humano. É o humano. Um deles é esse. Mas a gente precisa pensar em todos os recursos mínimos. Por quê? Porque a gente se prepara para qualquer situação que a gente precisa olhar para todos eles. Então, no seu caso, o que aconteceu foi que todos os recursos mexeu? Foi o humano. Isso. Então, como é que eu me preparo para essa situação? Eu tenho uma outra pessoa que está trabalhando comigo, um parceiro que eu já ensinei, ele já consegue fazer. Então, com a minha supervisão, ele vai conseguir fazer como se fosse eu. Isso. E até mesmo, por que eu estou falando isso? Até mesmo para desenvolver parcerias, treinamentos, pessoas que têm atividade próxima à sua, que são amigos seus, são colegas seus que têm um jeito de atender, uma forma de trabalho semelhante que possa, numa hora dessa, não te substituir, mas te ajudar. Exatamente. E vocês perceberam que a gente está falando de entender qual é o mínimo para você se planejar? Que é o quê? Se eu sei que eu tenho esse mínimo aqui que eu preciso, aí eu começo a entender o seguinte: o que eu preciso para realizar esse mínimo? Eu tenho que comprar um equipamento, eu tenho que deixar um backup em algum lugar, ou eu posso contar com um parceiro, ou eu posso contar com um fornecedor que acaba se tornando parceiro também. De repente eu tenho um amigo que é concorrente meu em termos de empresa, mas é um amigo,
E a gente faz uma troca e nesse momento ele me ajuda. Sim. Como um parceiro. Como um parceiro. Como parceiro. Eu não fico sem atender os meus clientes. Exatamente. Eu atendo os meus clientes, mantenho toda a minha estrutura, mantenho, como se diz, uma renda base para você poder pagar suas contas, até mesmo para sobreviver. Que vamos falar, são nessas horas que não tem ajuda de nada. Exato. Você não tem IN daqui Né? não Ainda tem mais bolsa, para não tem nós, nada. empresários. Empresário Está muito bem preparado para isso. Empresário esquece, você não tem. Na nossa falta, a gente tem que contar com a gente mesmo. Na nossa falta. Não tem jeito. Então, isso daí também ajuda. Sem dúvida. Então, pensando por isso, nós não falamos então que os recursos essenciais são somente materiais. Não é só material. Essa é uma parte que a gente mais olha em primeiro lugar, pensando que a gente sempre vai estar lá. Aí depois vem exatamente essa parte. Tá, se sou eu quem faz essa atividade chave, qual outro recurso que eu posso me substituir? Então, no seu caso, né? Como eu poderia colocar uma outra pessoa para me substituir se eu não puder estar lá? Sim. E aí, porque é um outro recurso importantíssimo. Sim, né? ter Porque tem a qualidade, tem todo o trabalho de realizar isso daí, porque você tem toda uma experiência para fazer, todo um estudo para poder chegar no ponto que você está, para fazer da forma como você faz. A técnica, toda a parte de estrutura, de atendimento, Exatamente. toda a parte de a forma de conversar, Sua forma de própria abordar, metodologia para o isso. atendimento. Então, tudo isso você tem que pensar. Então, planejamento é a alma do negócio. Primeiro eu entendo e aí eu me planejo para uma situação terrível. Vamos colocar assim. Poxa, mas eu vou ficar pensando nessas coisas? Não, é se preparar para que se acontecer, você não seja pego desprevenido. Porque a pior coisa que tem é quando você é pego desprevenido e aí você fica chorando pelos cantos. Isso foi o que aconteceu quando alguns empresários vieram conversando. Puxa, mas eu fui pego assim. Eu não estava preparado. Olha, minha empresa agora está passando dificuldade. Olha como é que está difícil para mim. Então, ser pego de desprevenido é o pior que tem, tanto para a empresa quanto para você próprio, como empresário. E isso daí também... Aliás, até como ser humano, né? Como não ser só humano, como empresário. não só... Eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de controle. Tá? Eu não gosto de controlar as coisas. Eu sou aquela pessoa que eu deixo a vida me levar. Pode mudar isso daí, nós vamos mudar essas cabeças aí. Deixa a vida me levar, mas desde que eu esteja ali, ó, a vida você vai me levar até aqui, ó. Você vai me levar para lá. Se você não me levar para lá, nós vamos sentar primeiro e vamos conversar. Né? Esse negócio assim, deixa a vida me levar. Que deixa a vida me levar o quê? Daí é só lá no samba, na roda de samba tudo bem. Só para cantar lá no samba, cantando mal pra caramba, por sinal. Pelo amor de Deus, não deixa a vida me levar nada. Imaginando agora você cantando no samba. Nossa. Não pense nisso, porque você, essa noite, se você lembrar desta frase, você vai acordar com medo, passando mal. Mas tudo bem, fica tranquilo. Ou rindo bastante e não vai conseguir dormir, né? Ou você vai ter pesadelo, ou vai ser uma sessão de comédia muito boa. E as duas estão corretas. Sim, mesma coisa eu. Não tem como. Então, pensando friamente, nós temos que então pensar um plano B. Esse plano B tem que estar já mentalizado. Não vou ficar toda hora, nossa, o que eu tenho que fazer se acontecer isso? Mas eu tenho que começar também a estudar. Estudar o mercado, estudar o futuro, conhecer o que está acontecendo no meu entorno. Quando eu digo entorno, tanto região quanto mundo. Sim. Tá? Porque até vale a pena falar. Tudo influencia tudo. Tudo vai influenciar. E nós acabamos de sair da pandemia agora, que Sim. foi uma coisa que começou. Eu mesmo tive a minha situação na pandemia. Nós tivemos uma mudança que eu não olhei. Eu olhei o só o regional, e não olhei o out pensando em mundo.
Ah, tá lá na China. Vai demorar. E de repente, pum, tá aqui. E eu tomei algumas decisões estratégicas. Logo que começou a divulgar na China, eu tomei decisões de crescimento. Eu ampliei, praticamente eu fechei um contrato no mesmo dia Nossa. que começou a divulgar que na China estávamos vindo o Covid. E pouquinho tempo depois já estava aí. E eu lembro da situação que eu falei assim, não, isso daí é mais um caso, é mais um negocinho que vai acontecer. E o negocinho transformou e durante até chegada no Brasil, nós fizemos todo um desenvolvimento, um investimento que eu falo que assim, ó, quebrou todas as pernas. Por quê? Porque eu não olhei também. Porque eu não olhei o macro, eu só olhei o micro. Então, isso daí é uma dica, eu gosto de trazer alguns exemplos e às vezes nós, pequenos empresários, também fazemos também as nossas besteiras, né? Sim, eu falo que nós sim. também... E a maior parte delas é justamente por causa dessa situação, a gente não olha o todo. Não olha o todo. Às vezes a gente está tão focado, como o pessoal gosta de brincar, né? Olha só para o próprio umbigo. Umbigo, isso. E você se perde, porque tudo hoje influencia. A gente está num mundo que a informação é muito rápida. E com essa história da informação ser muito rápida, tudo é muito rápido. Então, aconteceu o vírus lá na China, daqui a pouco estava aqui. Aconteceu a guerra lá na Ucrânia, está influenciando aqui. Agora está acontecendo aquele absurdo lá, né, em Israel, na faixa de Gaza. Está chegando aqui também já. Vai direta ou indiretamente, você tem uma onda de choque que vai chegar aqui. E aí, tema para um próximo podcast nosso, que vai ser planejamento estratégico. Em breve. Mas, se eu começo a analisar tudo isso daí, eu vou entendendo tudo isso, eu faço o meu planejamento, e isso é essencial para qualquer tipo de crescimento. Essencial é eu entender como tudo está influenciando, mesmo que o meu negócio seja regional. Mas vai acontecer de influenciar aqui. Poxa, eu vou trabalhar com determinada coisa. Como é que ano que vem tem eleições? Tem eleições. Como aquelas eleições vão influenciar no meu negócio? De forma tanto positiva quanto negativa. Influência. Então, assim, qual tipo de influência? E aí eu me preparo para essa influência. É uma influência que eu posso aproveitar para faturar mais? Ou é alguma coisa que eu preciso me proteger para aquilo? Então, tudo o que vem, a gente tem que se preparar para aquilo. Porque influencia e muito nos nossos negócios. É isso aí. Pessoal, espero que você esteja gostando agora do nosso podcast. Espero que esteja aproveitando esse assunto. E já vou pedir para você, nós temos alguns amigos em comuns aqui, que eles falam assim, podia estar agora matando, podia estar agora roubando, podia estar fazendo, trapaceando, mas não, nós só estamos aqui em plena quarta-feira de manhã, acordamos cedo, vindo aqui levar conteúdo para vocês de forma cortês, e eu peço para você duas ajudas, somente isso. Primeira ajuda é você se inscrever aqui no nosso canal para que ele também possa que o YouTube possa levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E se você puder compartilhar com 3 pessoas, tá? 3 pessoas esse link, pega esse link, manda para os seus 3 melhores amigos. Se você estiver gostando desse conteúdo. Se você não estiver gostando desse conteúdo, manda para os seus 3 maiores inimigos. Porque aí também ambos vão ver, vão conhecer, eles também podem gostar ou não. Tá? É um direito de todo mundo. E se gostar, vai aproveitar e implantar na sua empresa, vai fazer a sua empresa crescer, vai melhorar, vai se preparar também para situações diferentes. E se não gostou, também vai xingar, vai fazer o que quiser aí, fica à vontade no chat, tá? Que nós também vamos olhar, vamos conversar, e porque nós precisamos crescer. E para crescer é conversando com os outros. E é por isso que nós estamos aqui. Então,
se inscreva no nosso canal, mande para 3 amigos o link desta live para que você possa nos ajudar a trazer mais conteúdos aqui nas próximas semanas para você. E se estiver gostando e estiver te ajudando, dá um joinha. Dá um joinha também. Tá com dúvida? Quer algum conteúdo específico? Quer algum Manda material? Nos comentários pra gente. Manda nos comentários, escreve nos comentários se gostou, se não gostou, dúvidas, se alguma coisa não ficou clara, tire as dúvidas, observações, tá? Nós estamos aqui para ajudar você e você também nos ajudar. Combinado? E detalhe, tem um amigo que assistiu no nosso último, ele mandou privado para mim, né, já direto, ele não mandou lá no podcast, mas perguntando, isso daqui, e aquilo outro, e aquilo... virou uma conversa longa. Já virou uma conversa longa. E esse é o objetivo. Né? O objetivo nosso é poder desenvolver você, empresário, que está o quê? Em desenvolvimento, em crescimento, igual nós também estamos. Todos os empresários, pequenos, médios e grandes, estão em desenvolvimento. Ninguém está parado. Aquele empresário que está parado, ele vai o quê? Deixar a vida passar. E a vida vai passar por cima. Daqui a pouco. E daqui a pouco, do jeito que a vida passou por cima, a empresa dele também. Nem que seja para manter estável, ele precisa evoluir. Evoluir. É isso. E hoje quase não precisa ser rápido, né? Não, quase nada. Quase nada. Sem velocidade. A velocidade hoje pode ser aquela velocidade de quem entregando a idade, de quem ficava até depois da meia-noite, ficava escutando aquele barulhinho no Windows para entrar na internet. Né? E olha que a internet na época era boa, hein? É porque a gente não sabia o que tinha para hoje. E imagina daqui 15, 20 anos, como que nós vamos estar? Sim, exatamente. E aí, você já está começando a se preparar hoje para daqui 10, 15 anos? Tema do nosso podcast de planejamento, que vai ser em breve. Então, vamos lá falar um pouquinho e vamos pensar agora, então, recursos. Dentro dos recursos, nós falamos dos recursos. Pensamos em equipamentos, pensamos em recursos humanos, não só parcerias, a próprio empresário, tudo. E recurso também tem o recurso financeiro. Exatamente. O recurso financeiro, eu acho que ele envolve tanto a questão de pensar, olha, se acontecer que eu vou parar de trabalhar, se vai ter um problema, como que eu vou manter a empresa? Você que tem, por exemplo, 1, 2 funcionários, o que vai acontecer com esses funcionários? Como que você vai pagar esses funcionários? Como que você vai pagar a sua casa? Porque você também é um funcionário. Exatamente. Como que você Quando vai você trabalha na empresa, você também ganha um salário, só que a gente chama de prolabore. Prolabore. Mas é o salário é o salário do também. Empresário. É só para não dar o mesmo nome dos seus funcionários. Sim. Qual a diferença? Basicamente é a questão de impostos. Mas a ideia é exatamente a mesma. Os colaboradores recebem um salário e o empresário que trabalha na empresa recebe o prolabore. É diferente dos dividendos. Dividendos, todos os sócios recebem lá no final das continhas, né, quando a gente está fazendo financeiro. Tema para um próximo podcast também, material a gente falar de financeiro. Quando a gente começar a falar da parte de finanças, começar a falar fluxo de caixa, essas coisas, aí nós vamos brincar sobre essa parte. Tem bastante. E pensando então no financeiro da empresa, manter um caixa, manter uma previsão para isso é importante? Sim. Tem alguns conceitos bastante importantes. Quando a gente for falar de financeiro, a gente abre um pouco mais. Que é capital de fluxo de caixa, que é aquele capital que eu preciso para manter o meu negócio funcionando. Então, se eu sou uma indústria, eu preciso comprar matéria-prima e esperar todo o processo de fabricação, depois de venda e depois de recebimento daquilo lá. Então, quanto que eu preciso manter de capital em minha conta para poder suportar desde a compra da matéria-prima até o término do recebimento? Então, esse é o que a gente chama de capital de fluxo de caixa. É entender quanto tempo eu preciso e qual o valor que eu preciso para manter isso daqui funcionando. Isso faz parte da estrutura da empresa normal, de funcionamento.
Agora a gente tem um outro que a gente chama de capital de giro. Capital de giro é como se fosse nosso fundo de reserva, quando a gente fala do pessoal, né? Uhum. Para que serve isso daí? É para os imprevistos. Pandemia é um exemplo perfeito para isso. Poxa, não posso faturar, não posso vender, o que eu faço? Tenho que pagar conta, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar energia, tenho que pagar água, tenho que pagar funcionário. Então, esse valor do capital de giro é para pensar exatamente nessa situação. Você já ter um planejamento olha, se o mês que vem vender um pouquinho menos, eu já tenho condições de arcar com todas as Nessa características. situação, ele entra no capital de giro. Uhum. Esse daqui é para imprevistos mesmo. Isso. O que acontece? O pessoal acaba misturando um pouco as coisas, né? Principalmente os pequenos, microempresários, acabam dando uma misturada, capital de giro com capital de fluxo de caixa. Mas, para fazer de forma mais adequada, pensar de forma separada. Lógico, né? Todo capital que a gente tem, ele fica aplicado. Nunca parado na conta. Nunca. Conta corrente. Conta Porque corrente, a inflação tá aí. Conta corrente, eu falo que é o nome mais bobo, para não falar idiota, tá? Eu não gosto. É o nome mais idiota para uma conta, né? Porque ela conta corrente, você pensa assim, olha, ela tá correndo, ela tá melhorando, você está em desenvolvimento, né? Não, você coloca dia 1º no dia 30 é o mesmo valor, você não tem ganho nenhum, nada. Exatamente. Então ela não é corrente, ela é então, parada. Entra já mais uma vez a ideia de ser inteligente, né? Então, tanto o capital de fluxo de caixa quanto o capital de giro, eles estão aplicados. Sim. Qual tipo de aplicação? Aí tudo depende de quais são os valores, quanto tempo eu preciso. Então, sua organização financeira por exemplo, de pagamentos também. Exatamente. Eu, por exemplo, capital de giro, eu sempre sugiro você dividir o capital de giro em partes. Então, assim, ter uma parte que seria para liquidez imediata, uma parte dele para curto prazo e uma parte para médio prazo. Por quê? Porque imprevisto a gente não sabe quando vai acontecer. Mas na hora que acontecer, eu consigo pegar aquele primeiro pedaço. Você consegue pegar aquele de curto prazo, aquele o de liquidez imediata. Exatamente. Quando estiver acabando, se eu não tiver solucionado a situação, esse de liquidez imediata, aí eu entro no de curto prazo, porque ele já está vencendo também. Então eu não perco rentabilidade. Uhum. E aí depois, se ainda não solucionou o problema, aí eu vou no de curto prazo. Ou melhor, no de médio prazo. Por quê? Porque aí o de curto prazo já está acabando, já chegou o tempo daquele lá e eu consigo acessar. Então você fazer esse tipo de planejamento também ele ajuda tanto na rentabilização. Principalmente pensando na rentabilização, sem deixar o propósito, que é o mais importante, que é te proteger num imprevisto. Então você mantém tanto proteção quanto rentabilidade. Você não fica nem com dinheiro parado, falar assim, não, eu tenho esse capital de giro aqui porque é para me proteger. Eu vou colocar numa aplicação aí de liquidez imediata. Sim, um pedaço dele. Então, qual que é a sugestão que a gente costuma dar, né? É que você tenha como capital de fluxo de caixa, ou melhor, desculpa, capital de giro, você tem um valor de mais ou menos 6 meses das suas despesas fixas. Se eu tenho as minhas despesas fixas de X, eu tenho 6X guardado, então o que eu faço? Normalmente 2X eu pego e coloco no liquidez imediata. Mais ou menos 2X eu deixo lá no curto prazo e mais 2X eu deixo lá no médio prazo. Até pensando porque você tem o quê? Você pode nos próximos 2 meses usar de liquidez imediata, no terceiro e quarto mês você vai começar a usar de curto prazo. A ideia é que assim, solucione se eu usei, antes. É solucionar entre esse primeiro e segundo mês. Se por acaso não deu ainda, a pandemia foi esse exemplo, né? A pandemia... Poxa, ainda não consegui me ajustar aqui, não consegui me adaptar, mudar o meu negócio para poder funcionar enquanto estava tudo fechado. Aí a gente entrou na segunda parte. Alguns passaram até para a terceira parte. Por exemplo, o pessoal de eventos, o pessoal de viagens, né, agência de viagens e tudo mais, esses tiveram que entrar mais a fundo.
porque eles demoraram mais tempo para poder se ajustar, porque o negócio deles foi muito mais Foi impactado muito mais. Foi. por causa da pandemia. Principalmente o pessoal de eventos, Nossa. até, como se diz, até descobrirem as lives. E uma dica que eu vou falar assim, ó, pô, podia voltar algumas lives aí. Não precisa voltar naquela quantidade que tinha, Sim. né? Já Aquela até se quantidade. perdia. Nossa Senhora, Jesus amado. Mas era uma proposta bem interessante Sim, sim, sim. para você poder acompanhar e rentabilidade para eles também foi Lógico. excelente. Sim, foi a maneira. É Que eles aquela questão da sobreviveram. adaptabilidade, né? A maneira da gente sobreviver. A gente não pode fazer nenhum evento presencial, vamos fazer um evento online, virtual. E rentabilizar de alguma forma nisso daqui. Então, qual a atividade-chave, por exemplo, de músico, né? De cantor, banda e tal? Pô, é cantar. Cantar. Então, o que eu faço? Continuo cantando. Ele manteve a atividade-chave, mudou o formato, que é para cá. Então, percebe? Entender a atividade-chave, entender o recurso-chave, fez com que ele se adaptasse de uma melhor forma. Então, a adaptabilidade empresarial é extremamente importante. Extremamente. E aí, adaptabilidade, nós podemos falar em criatividade? Sim, com certeza. Manter a mente aberta para você inovar é essencial. E a inovação vem da criatividade. Para você se adaptar, a criatividade tem que estar a todo momento presente. É uma das coisas que nós sempre estamos pensando, né? Como empacotar o seu produto ou serviço de forma diferente, para agregar valor. É isso. Eu sempre falo aqui nas nossas reuniões, aqui na nossa empresa, tudo, quando às vezes estamos discutindo em casa, em família, falando assim, nossa, como que nós podemos melhorar, como que nós podemos alavancar mais ainda o nosso negócio? Primeira coisa que nós falamos, assim, é brainstorming, como empacotar o produto ou serviço de forma diferente que tem no mercado. Isso traz inovação. Essa é a ideia. Por quê? Quando você empacota curso na área de estética, curso na área de botox, todos os cursos são cursos de botox. Vai ensinar a fazer toxina botulínica, vai ensinar praticamente os mesmos pontos, a mesma técnica, tudo igual. Mas como você vai ensinar, qual a característica do profissional que você vai formar, isso você pode mudar. Isso tem a ver com o nosso podcast anterior. Podcast anterior. E aí a adaptabilidade vai entrar nesse sentido. Você pensar como empacotar esse material de forma diferente, ele vai, principalmente nesses momentos de crises, vão estar assim, ó, muito na alta. O que acontece? Se a gente já tem uma regra dentro da empresa, eu vou até chamar de regra por causa disso, tá? De criar, fazer inovações com os nossos serviços, com a maneira, ou produtos, né? A maneira de entregar o atendimento e tudo mais. A gente já faz dessa forma, automaticamente numa situação inesperada, numa situação que vai requerer da gente muito mais desempenho para poder criar algo novo, vai ser fácil, porque já é algo que faz parte da cultura empresarial. Lá no nosso segundo podcast. Cultura empresarial, a gente vai até trabalhar um pouco melhor depois. Vai ter mais ainda. Mais sobre cultura. Cultura empresarial é extremamente importante. Lembra, a gente falou da cara da empresa, que começa com a tríade estratégica, missão, visão, valores. Começa lá. Mas a cultura ainda traz outras coisas, né? Que a gente vai agregando e tudo mais. Mas começa realmente lá na tríade. Se a inovação é parte da cultura empresarial, automaticamente a gente vai conseguir se adaptar fácil, porque vai inovar na maneira de fazer. Poxa, quantas lojas que de repente começaram a vender por WhatsApp na época da pandemia? Sim. E fazer a entrega tal e tudo mais, o negócio foi funcionando. Por quê? Porque precisava continuar funcionando. Qual que era o negócio principal? Era a venda de confecções, por exemplo, de peças, de roupa, o que fosse, e continuou fazendo acontecer. E é engraçado, porque eu gosto, hoje, praticamente, eu divido
a minha vida pré e pós-pandemia. Muitos são assim como você. Hoje eu já tenho assim, pré-pandemia e pós-pandemia. Vamos analisar assim, ó. Pensando em confecções, em lojas de roupa, não pode abrir, não pode receber cliente. 99% das lojas, como que era uma venda dela? Presencial, você tinha que sair da sua casa, ir até a loja, lá na loja você olhava a roupa, experimentava a roupa, Exato. satisfeito ou não, comprava aquela roupa e ia embora para casa. Fechou, não pode sair de casa. Você percebeu que você descreveu o processo do cliente dentro da empresa? Se é uma loja de confecções? E aí, você, da noite para o dia, falar assim, olha, esse processo que você está acostumado... Não vai poder funcionar mais assim. Não pode funcionar mais assim. É a mesma coisa que vinha uma fiscalização falar assim, a partir de hoje você não pode fazer isso aqui. Exato. É a mesma coisa. Olha, você sofreu um problema de saúde e está internado no hospital. É a mesma coisa. Por isso dos recursos essenciais, recursos chaves. Exato. Você entender isso é importante. Uma das coisas que eu falei, assim, eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo poderia inovar. Questão das lives que muitas empresas fizeram com demonstração de roupas. Sim, sim, sim. Olha só, eu não preciso mais agora sair da minha casa. Uma espécie de desfile virtual. Um desfile virtual. Você comprava via o quê? Uma coisa que ninguém usava. WhatsApp. Usava para fazer propaganda. Nossa, para fazer propaganda todo mundo usava, mas para venda propriamente dito, era muito fraco. E você viu que o próprio WhatsApp se adaptou, né? Ele colocou o marketplace dentro lá. Compras. E depois você pode pagar por ele. Percebem? A questão da adaptabilidade, e evolução, inovação, e vai caminhando. Numa situação que precisou trabalhar o essencial, que aí a gente trabalha com as atividades e os recursos chaves, fez com que trouxesse inovações para o futuro, que é o que a gente está usando hoje. Então, ficar reclamando quando acontece uma situação inesperada, sinceridade, não adianta. Não resolve nada para a empresa. Ao invés de você ficar reclamando, para de reclamar. Eu não estou vendendo. Eu não estou conseguindo. Esse tempo que você está gastando falando assim, eu não estou conseguindo, eu não estou vendendo, eu não estou fazendo, faça o seguinte, planeja. Entenda a situação e como que você pode criar e empacotar seu produto de forma diferente para entregar para o seu cliente. Você sabe que a gente pode até fazer um aqui pensando um pouco sobre desenvolvimento humano. O que você falou é essencial. Quando a gente fica reclamando, é como se a gente estivesse dizendo e programando no nosso cérebro, olha, eu não consigo vender. Olha, eu não estou conseguindo vender. É como se você estivesse colocando dentro de você, no seu cérebro, esse registro. Eu não consigo vender. A parte automática do seu cérebro vai te impulsionar a você não vender. E aí, isso automaticamente também vai na mente. Eu sei que é um pouquinho técnico, tá, gente? Mas é só para poder explicar essa situação. PNL. Só um pouquinho. Só um pouquinho, quase nada. Quando você coloca isso tanto no cérebro quanto na mente, você cria uma crença limitante que vai fazer você agir sem você perceber, se auto-sabotando. Nossa, um pouco de pleonasmo aí também, né? Porque é muito forte, é muito pesado isso. E eu falo que é se auto-sabotando mesmo, porque você se sabota mesmo. É uma coisa assim, forte isso. E engraçado assim, que é tão inconsciente, porque depois que você percebeu que passou, que você perdeu a situação, perdeu uma oportunidade, foi ruim, sabe? Aí você olha assim, poxa, mas por que eu fiz daquele jeito? Não era assim que eu queria fazer, era assado. Mas depois, por que você fez assim? Só quando você evoluiu, quando você já passou do problema. E no momento do problema você tem que identificar. Está gravando vídeo e não está postando? Isso é uma autossabotagem. Sim. É o que nós estávamos comentando antes de entrarmos ao vivo.
Se você está gravando o vídeo e está olhando o vídeo, nossa, mas não tá perfeito. Não ficou do jeito que eu queria. Ah, nossa, a luz não ficou. Para que isso é autossabotagem. Sim. Perfeccionismo, pessoal, é algo assim que é problemático. Evolução, não. Dar o seu melhor, isso é ótimo. Tá? Isso é o mínimo. Evolução e dar o seu melhor é assim, o essencial. Agora, buscar a perfeição, enquanto você está no processo de evolução, tudo bem. Agora, não, eu só vou fazer depois que estiver perfeito, isso é o tal do perfeccionismo. Isso é péssimo, porque te tira da ação. E você não faz ação nenhuma. Então você acaba procrastinando ao invés de agir. E é horrível. E isso é importante. Aí você fala assim, nossa, mas vocês estão fugindo do tema. Isso é extremamente importante quando você pensa em crise. Por quê? Quando você pensa em crise, eu tenho que agir ontem. Não é amanhã. E nem hoje. E nem hoje. Hoje é um complemento do ontem que você preparou. Isso. E vai sair perfeito. No momento de crise, o feito é melhor do que o bem feito e melhor do que o perfeito. Eu sempre gosto de usar da maneira que eu ouvi, né? Isso no mundo digital é muito falado. Feito é melhor que perfeito não feito. É incrível. Mas se a gente fez, algum resultado vai ter. Ah, poxa, mas não foi o resultado que eu queria, mas teve resultado. Se você estivesse esperando o perfeito e não feito, não teria resultado algum. Você teve o resultado. Analisa aquele resultado. E melhora. E melhora. Exato. Evolua. Exato. Você vai... qual é o perfeito para você? Tá, então esse é o que você quer chegar. Isso. Agora vai fazer... não saiu perfeito. Ok, vamos fazer outro. A condição que eu tenho hoje até chegar lá, eu vou fazendo. Hoje, o meu melhor é esse. Amanhã, o meu melhor é esse outro aqui. Depois de amanhã, meu melhor é esse daqui. Até que eu chego no ponto que eu queria. No ponto que eu achava que era perfeito. Porque com certeza, quando a gente chegar lá, você chegar lá, você já... Não, o perfeito é mais adiante. O perfeito, nossa, porque você evoluiu, você conheceu até naquele ponto, esse era o perfeito. Aí, muitas vezes, você vai chegar nesse ponto aqui que você tinha certeza que era o perfeito e falar assim, nossa, mas tem tanto lá pra frente. E aí você vai correr atrás também. E olha só, quando a gente está falando dessa parte do perfeccionismo, imagina que você está com a sua empresa funcionando, teve um imprevisto. A empresa não tem como funcionar do jeito que funcionava normalmente. Então quer dizer que eu vou parar com tudo? Ou eu vou fazer as minhas atividades-chave, usando aqueles recursos-chave, para manter um mínimo de faturamento até que eu consiga voltar ao normal. Então, se eu for perfeccionista, eu não faço simplesmente nada. E aí o que vai acontecer? Zero de faturamento. Agora, não, eu não vou ser perfeccionista, eu vou fazer o que dá para ser feito, que é isso daqui. Por isso que a gente chama de atividade-chave. Recurso-chave para fazer essa atividade-chave funcionar. Pronto, está aqui, estou funcionando, tenho um faturamento mesmo que seja mínimo. É do jeito que eu queria, que eu gostaria, que a minha empresa normalmente entrega? Não, mas é o básico que eu consigo por agora por causa desse imprevisto. E no básico você vai fazer o seu melhor e bem feito. Exatamente. Você vai fazer Vamos voltar no exemplo da borracharia. Perfeito. É um exemplo que eu adoro isso. Porque hoje você vai em algumas borracharias, você tem aquele martelo pneumático, você tem o macaco hidráulico, você tem a sala de café, você tem... tem algumas borracharias que a experiência é fantástica. É muito... Eu falo que eu não gosto quando fura pneu do carro, mas quando fura, eu tenho algumas borracharias aqui em Ribeirão Preto que eu gosto de ir por causa da experiência. O furar pneu, a experiência não é legal, mas... Quando você vai na borracharia, a experiência que você tem lá é muito legal. Agora, numa época de crise... Mais uma vez envolvendo a proposta de valor, que foi o nosso último tema. A experiência que você tem. Mas, poxa, eu estou indo lá para só arrumar o pneu. Só arrumar o pneu. Não, a experiência impacta na escolha. Na escolha. Proposta de valor, isso.
Isso é muito legal. E aí você fala assim, nossa, mas a experiência que a minha empresa leva, a forma que ela leva é muito diferenciada. No meio da pandemia, pega a chave de roda, pega o macaco do carro, vai até a casa do cliente com máscara e troca o pneu do cliente. Perfeito. E eu Né? vou fazer Ele a melhor troca de pneu para ele naquele momento. eu vou fazer a troca mais rápida, eu vou fazer a melhor troca, eu vou dar garantia de distanciamento. Pronto, você consegue manter o seu faturamento menor, com certeza. Não vai entregar a mesma experiência que você tinha anterior, mas naquela situação, naquela condição, é a melhor experiência que você pode entregar para aquele cliente. Exatamente. Então, é isso que tem que analisar, é isso que você tem que pensar na hora que você vai fazer o seu desenvolvimento e o seu planejamento dos recursos essenciais. Exatamente. Quando você monta todo o seu planejamento, uma parte dele é se preparar para essas eventualidades. E, significa que eu estou esperando isso? Claro que não. Eu não vou ser pego desprevenido se acontecer. Não sou pego de surpresa, né? Exatamente. Essa eu falo que não é... Tem pessoas que falam assim, nossa, você é pessimista. Não. Você entende que podem acontecer eventos negativos e não só positivos. Quando a gente falar de planejamento, a gente vai abrir um pouco mais isso, mas quando eu vou falar sobre planejamento, né, que eu vou ensinar lá para os nossos treinandos, costuma trabalhar pelo menos 3 cenários. O realista, que é aquele que é o mais provável de acontecer, que é o que você também tá gostaria de acontecer, que acontecesse. Aí tem o otimista, que é o que você gostaria que acontecesse, e o pessimista. Então, é aquele que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. Mas se eu tenho essa noção dos 3 cenários, eu me preparo para todos eles. Qualquer um que acontecer... Qual que é a minha força? A minha força toda está no otimista, que é o que eu quero que aconteça. Mas eu estou preparado para o realista, que é o que vai acontecer muito provavelmente, mas a minha energia, o meu esforço está no otimista. Só que, e se acontecer o pessimista? Eu também estou preparado, não vou ser pego desprevenido. Como o pessoal gosta de dizer, os mais antigos, né? Não vou ser pego de calça curta. Isso! Não vai ficar com calça curta lá, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Exatamente. Vai dar trabalho, vai... E o problema é que quando você é pego de calça curta, você tem essa característica, isso não afeta só a sua empresa. Isso Sim. afeta todo o seu relacionamento interpessoal. Exatamente. Familiar, tanto família, amigos, tudo. Até um pouco mais, porque influencia a sua parte familiar, o seu relacionamento como empresário e como pessoa, e o relacionamento de todos os colaboradores, dos fornecedores. Então, assim, tanto a parte de vínculo empresarial quanto a parte pessoal de todos esses que estão envolvidos. E até mesmo dos clientes. Até porque se a gente... Eu tenho uma máxima assim. Se você, empresário, está com uma dificuldade financeira, não é só você. Por quê? Se você está com dificuldade financeira, você compra de alguém. A hora que você compra de alguém e você deixa de comprar ou deixa de pagar, aquela empresa também entra em dificuldade financeira. Porque ela também não está vendendo para você, ela também não está recebendo, ela tem que captar um novo cliente. Então, isso vira o que nós chamamos de bola de neve. Sim, é um ciclo que mexe com todos envolvidos. Com todos envolvidos. Todos. Então, isso é extremamente importante. O fato de você não estar bem, você gera todo um ciclo de reações. E aí, por isso, o seu planejamento é extremamente importante para que você não tenha o quê? Tantos problemas e tantas dores de cabeça. Vai ter um pouquinho? Vai, mas também vai ser mais tranquilo. Marcos, estamos chegando já no nosso momento aí final, já agradecendo o pessoal aí, já agradecendo você que assistiu a nossa live até aqui e lembrando, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, nós estamos aqui falando sobre empresas, como desenvolver o empresário. Nosso foco é o empresário. Você, empresário, como que você pode se desenvolver para melhorar o seu conhecimento e aplicar esse conhecimento de imediato.
Então, todo o nosso conteúdo é para que você aplique de forma o quê? Imediata. Terminou de assistir o nosso conteúdo aqui, ó, para 1 hora e comece a colocar em prática o que você escutou, o que você viu aqui no nosso podcast. Tá? Perfeito. Então, eu falo que esse é o nosso objetivo, é que sejam conteúdos que você possa o quê? Aplicar de forma prática e rápida. Tá? Para que você possa desenvolver toda semana. Eu gosto de dizer sempre o seguinte: simples e objetivo para ser aplicado. É isso aí. Exemplos práticos Essa para é a ter ideia. essa ação. Então, vamos para a nossa mensagem final. O que nós podemos deixar lá para o nosso empresário para que ele possa desenvolver por mais esta semana? Bom, para você que é empresário, assim como eu, Gilmárcio, aplicou o seu sonho em formato de empresa e não quer ver a sua empresa ser perdida de jeito nenhum, entenda a sua empresa, todos os detalhes, todas as atividades, os processos relacionados a ela, os recursos que você utiliza para que ela funcione, entenda tudo isso. Separe aqueles que são chaves, tanto recursos quanto atividades. E no seu planejamento, você não pode deixar de fazer, mas coloque também uma parte para se preparar, sabendo quais são os seus recursos e atividades chaves, para se preparar para qualquer tipo de eventualidade. Aconteceu, você aplica com esses recursos e atividades chaves. Não aconteceu, você continua o processo normal de crescimento da empresa. Mas qual é o grande negócio? Você se planejar para você não ser pego desprevenido e não ter problema com a sua empresa. E manter o seu sonho sempre crescente. Então, o importante é não seja pego desprevenido. Tá? Para mim, a palavra-chave ou a frase-chave desse episódio é: não seja pego desprevenido. Prepare-se. Prepare-se para as eventualidades. Porque, afinal de contas, elas vão acontecer. Sem dúvida. Não tem. A gente só não sabe qual e quando. Mas que vão acontecer. Com certeza vão. E o pior, quanto mais você se prepara, quanto mais você se planeja, sempre vai chegar aquela, você vai falar assim: não acredito. Pensei. Mas nunca podia ter imaginado não isso. Imaginei isso. Pandemia foi... a pandemia, eu gosto muito dela, de usar ela como exemplo, porque eu falo assim, líamos em livros, né? Gripe espanhola. Nossa. Como é que é? A febre tifoide. Teve essas coisas lá do passado, né? Parecia coisas, tão distante da nossa vida, né? Bíblia, quantas pandemias, quantas pragas, tudo, né? Você fala assim, nossa, como que era a vida dessas pessoas nessa época? Em breve estaremos também em livros, né? Vamos estar também no livro fazendo parte dessa história, porque também vai agora para a história essa pandemia. Com certeza. E aí você tem, às vezes, você resume 2, 3 anos da nossa vida em um parágrafo de um livro ou um capítulo de um livro. Sim. Então, isso é uma coisa que hoje eu admiro muito, esse material, porque alguém pensava nisso? Você pensou, você empresário que está aí, você pensou que poderia passar por uma pandemia? Então, você planejar, quanto mais você planeja, mais você vai ter assertividade. Assertividade é o maior desafio. Não vai ter eventualidade? Com certeza vai, porque afinal de contas nós não vamos conseguir planejar para tudo. Exato. Mas vamos ter esse foco, vamos pensar nisso. Mas se a gente entende a nossa essência, isso vale tanto para o ser humano quanto para a empresa. Se a gente entende a nossa essência, na empresa são as atividades e os recursos chaves, a gente consegue se manter em qualquer situação imprevista. Vai pelo menos se organizando e vai conseguir passar de forma mais tranquila. Exatamente. Essa etapa da vida. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês. Marcos, muito obrigado por mais esse episódio. Ótimo estarmos juntos aqui com vocês, conversando, batendo papo, falando de negócios, falando de crescimento pessoal, crescimento profissional e, essencialmente, crescimento empresarial também. Então, aguardamos você na próxima semana, na próxima quarta-feira, que nós vamos falar sobre o que, Marcos? Semana que vem nós vamos falar da parte importante, que é segmento de clientes.
Muito Importante. Você, empresário, eu vou fazer uma pergunta para você. Você precisa de cliente ou o cliente precisa de você? Ótima. Fica a pergunta para esta semana. Você precisa de clientes ou o cliente precisa de você? Semana que vem estamos aqui novamente com esse podcast, GFcast, levando você ao desenvolvimento empresarial. Um grande abraço e até a próxima semana. Até, Muito pessoal. obrigado. Grande abraço.